Bom, a nossa aula de História da Filosofia, vocês perceberam que o helenismo ele é essa cultura política de dominação, mas não é uma dominação tirânica, mas o que é chamado de democrático. Por quê? Porque na Grécia surgiu o ideal de democracia. O que era a democracia para o povo helênico, para o povo grego? A democracia é o direito que se dá ao cidadão de participar dos destinos da sua cidade. Isso é democracia. Você é um cidadão, te reconheço como cidadão, então é seu dever participar do destino da cidade que você mora. Então esse ideal democrático grego foi expandido durante a época do helenismo. Só que quando eles chegavam em outros povos, os outros povos nunca tinham experimentado democracia. O povo não participava do governo, simplesmente. O governo era exercido por seus reis. E como que Alexandre ele poderia levar uma cultura helênica democratizante para os outros povos sem criar nenhum conflito? Isso é impossível. Ele realmente não conseguiu. Democracia só havia aqui na Grécia. Os outros povos não foi possível que isso fosse criado. Agora, existe uma ponte entre o helenismo e a globalização que nós estamos vivendo agora. Por quê? Nós somos chamados de uma aldeia global. Por que aldeia global? É o mesmo programa de helenização. Primeiro, a gente sabe que os países têm suas bandeiras, né? Portanto, os países têm as suas fronteiras. E essas fronteiras aqui, elas são defendidas pelos seus exércitos. Para manter a soberania da nação, o exército ele é o governo, na verdade. O governo e o exército é um só, para poder manter a soberania. Existem as fronteiras que estão aqui, bem fixadas dentro do mundo inteiro. Brasil, Uruguai, Paraguai, etc. Só que qual é o esquema da globalização? É tornar essa linha das fronteiras aqui uma linha fictícia. Quer dizer, existe a linha no mapa, mas não existe a linha na realidade. Aí, por isso foi criada a Organização das Nações Unidas. Esta ONU aqui, Organização de Nações Unidas. Essa ONU, por exemplo, ela tem um mapa mundi, e quando você pega o mapa mundi dela, não tem fronteira nenhuma. Tem a Antártida no meio e o mundo em volta, só que não tem fronteira. Tanto é que o território onde a ONU foi construída lá nos Estados Unidos é chamado de território neutro, ou terra de ninguém. E terra de todo mundo. Por quê? Os Estados Unidos não têm hegemonia sobre aquele território, porque não é um território americano. Lógico que isso deixa os Estados Unidos com a corda no pescoço. O pessoal não gosta disso. Tanto é que o voto de Minerva, o voto maior lá, também é dos Estados Unidos e principalmente dos Estados Unidos. A ONU ela foi criada com o mesmo ideal helenista, ou de helenização. Qual que é? Mundialização, universalização. É tirar essa característica nacionalista que nós temos para nos dar uma característica universalista e globalizada. Nós hoje já somos cidadãos do mundo, por assim dizer. Por isso que foram criadas assim várias zonas livres de comércio, como o Mercosul, por exemplo, a ALCA, a União chamada de BRICS. Olha, mas e a BRICS? Como que pode ser? Porque a Mercosul eu sei que é aqui embaixo, a ALCA eu sei que é lá em cima, mas e a BRICS? A BRICS ela é mais complexa ainda. Por quê? Porque você tem o Brasil, que é aqui embaixo, você tem a Rússia, que é lá em cima, você tem a Índia, que é do outro lado do mundo, você tem a China, que é do outro lado do mundo, e você tem a África do Sul. Ora, eu não estou entendendo, se a delimitação antes era geográfica, como que podem países de continentes tão distantes assim uns dos outros formarem um só bloco? É o ideal da helenização, agora repensado pela globalização. Ou seja, vamos acabar com esse negócio de fronteira, Brasil para um lado, Rússia para o outro, China para o outro. Pelo menos na economia, que haja uma economia desses países aqui, ligando esses pontos. Está vendo os pontos que eu criei aqui? Esses pontos. Estamos distantes geograficamente, mas somos um só país. Quer dizer, a BRICS é uma só nação. Percebeu o esquema? Se a BRICS é uma só nação, a ALCA é uma nação só também. O Mercosul é uma nação só também. A União Europeia, uma nação só também.
Quer dizer que esse mapa que nós temos hoje aqui, chamado mapa mundo, todo divididinho, todo colorido, ele é fictício, ele não é o mundo real. Só que existe resistência, da mesma maneira como houve no tempo de Alexandre, também existe resistência, que é o pessoal antiglobalista ou antiglobalização. Principalmente aquelas nações que falam o seguinte: não, nós temos um exército, nós temos bomba atômica, nós temos economia e nós não queremos participar da Organização das Nações Unidas. E se nós participarmos, nós queremos ter pé de igualdade com os Estados Unidos, Rússia, China, Israel, queremos ter voto de Minerva também. Quer dizer que a confusão está armada, porque ao mesmo tempo que eles levam um ideal de mundialização, de globalização, existe aquele outro movimento que é o de nacionalismo, como a gente viu na Venezuela, por exemplo. Venezuela lutando contra o ideal de mundialização. Aí a gente pergunta assim, escatologicamente, nós que somos teólogos, estudantes de teologia, a gente pergunta escatologicamente, qual que é a relação que existe entre a globalização, o helenismo e as escrituras sagradas? Bom, a ligação que existe é o seguinte: sempre houve uma tendência espiritual de transformar o mundo em uma aldeia global, quer dizer, um mundo só, unificado sob a bandeira de um só governo, ou de um só governante, ou de um só sistema. Isso aí desde o primeiro império assírio, depois o primeiro império babilônico, o segundo império babilônico, o império egípcio, o império persa, o império greco-macedônico, o império romano, o sacro império germânico-romano, quer dizer, o império napoleônico, o império anglo-saxônico. Sempre houve essa tendência no mundo de se criar um mapa mundi só. Sempre houve. A helenização, ela tem um aspecto de quê? Ela é uma espécie de protótipo. Funcionou lá naquele tempo sem a tecnologia e sem a ciência que nós temos hoje. Será que funciona hoje? É lógico que está funcionando hoje. Quem de nós aqui não conhece as histórias americanas, que serve, como sendo a nação, uma ponte para o que era a Grécia na antiguidade? Quem de nós aqui não conhece as histórias americanas, filmes americanos, músicas americanas, cultura americana? Só que agora não é mais americana, é chinesa também. Chinês, japonês, coreano, russo. Quer dizer que nós estamos vivendo num convívio com muitas culturas diferentes, de muita gente diferente. Existe um neo-helenismo acontecendo entre nós, que a gente chama de globalismo ou de globalização. A pergunta é a seguinte: você vai ficar provinciano, cidade de Tiradentes somos nós, né? Eu até vi uma postagem no Facebook que diz o seguinte: eu só não saio do Brasil porque lá não tem Corinthians. O cara diz que é só aqui que tem Corinthians, por isso que eu não saio do Brasil. Então você vai imaginando o seguinte: você é provinciano, é uma revista, é cidade de Tiradentes somos nós, ou você vai estar aberto a uma comunicação global, universal, no sentido de cidadão do mundo, cidadão da terra. Se você considerar que as fronteiras foram criadas com um propósito político, por que não? O que impede você de dizer o seguinte: eu vou passar uma temporada na Europa. Eu não vou por causa que os europeus isso, aquilo outro. Seja quais forem os seus preconceitos em relação aos europeus, que sejam bem fundamentados, que não seja questão de preconceito, mas assim, eu não vou por causa disso, uma coisa bem racional, e não um preconceito. Porque se tiver oportunidade, vá, viaje, conheça, ande o mundo, aproveite que o senhor é jovem, monta o seu bolso, faça o seu pacote, pague quantas vezes tiver que pagar, faça um intercâmbio cultural, se isso estiver ao seu alcance. Eu não posso fazer isso fisicamente, mas você pode fazer isso através da internet. Faça através da internet, você vai conhecer outras pessoas, conversar com outras culturas. Não significa que você vai ser o melhor amigo da outra pessoa do outro lado do mundo, mas você já está ampliando sua capacidade cognitiva. Esse aí é um recado da filosofia, e isso é helenismo. Isso é helenismo, tá bem? É a universalização do homem ou do cidadão.